E aí, pessoal, todo mundo animado para mais uma aula aí do nosso curso Cavalcante? A gente quer esclarecer para vocês que essas aulas dizem respeito a um módulo sequencial. Então, a gente está na segunda aula de estrutura de desenvolvimento de um tipo de parágrafo que a gente chama de parágrafo padrão. Então, esse parágrafo apresenta uma estrutura padronizada, em que o aluno tem que tentar repetir essa estrutura padronizada como exercício, e aí depois a gente vai explicar melhor o exercício para vocês. Todo mundo é bem-vindo a essa aula, sobretudo os alunos do curso Cavalcante. Você que ainda não é nosso aluno, você está convidado a participar dessa aula também com a gente, aplicar esse conteúdo, a prova do Enem e da UERJ, e esse é o conteúdo, então, de parágrafo de justificativa. A primeira aula foi dada pelo professor João, a gente viu o parágrafo de desenvolvimento, por exemplo. Agora a gente vai aprender a mesma estrutura de desenvolvimento, no entanto, o que vai preencher esse desenvolvimento vão ser períodos de justificativa, e a gente vai acompanhar no quadro, então, com vocês. Esse parágrafo inicia com um tópico frasal, e o tópico frasal diz assim, ó, o narcotráfico preocupa as autoridades brasileiras. Você tem que marcar esse período aí. Esse primeiro período a gente está chamando de tópico frasal. O que significa um tópico frasal? É um período estrutural que inicia a redação, então você vai já deixar gravado que o tópico frasal é o primeiro período de um parágrafo de desenvolvimento, período é de uma letra maiúscula até um ponto. Esse primeiro período, de modo geral, ele deve fazer uma afirmação. Então, você deve fazer uma afirmação inicial para o desenvolvimento. Essa afirmação vai ser sustentada por períodos argumentativos. O tópico frasal é o primeiro período do nosso desenvolvimento. Esse período pode ser uma afirmação, uma negação. Aqui a gente tem uma afirmação. E esse período vai definir o que vai ser sustentado nesse parágrafo de modo argumentativo e vai ser sustentado por justificativas. Uma dica que não foi dada na aula passada é que o tópico frasal ele tem que ser curto. A gente vai tentar fazer uma afirmação e essa afirmação tem que ser a mais curta possível. A ideia desse parágrafo é que narcotráfico significa tráfico de drogas, preocupa as autoridades brasileiras. Até aqui a gente teria, então, o tópico frasal. A partir disso, o aluno deve iniciar um segundo período. Esse segundo período, como o parágrafo é de justificativa, vai ser um período de justificativa, uma primeira justificativa. Sempre que a gente coloca uma pontuação no nosso texto, o ideal é a gente criar um elemento coesivo para conectar esses períodos do texto. O texto não é uma corrida, o texto não dá somente passos para frente. Pelo contrário, o texto é como se fosse uma dança. Eu não vou dançar aqui, mas o texto você tem que dar passos para frente e passos para trás. Nesse caso, um passo para trás que a gente daria seria esse elemento coesivo, que a gente vai marcar com esse sinal bastante complexo aqui na nossa legenda, ó, um sinal complexo que a gente chama de graminha. A gente vai fazer uma graminha aqui que vai marcar o elemento coesivo. Elemento coesivo. Sempre que a gente fizer graminha nesse texto, você já sabe que esse é um elemento coesivo. Isso na prova do Enem vale, por exemplo, 200 pontos. Então, a gente precisa gabaritar essa parte coesiva da prova. O texto tem a mesma raiz da palavra têxtil, que significa indústria de tecidos. É aqui que a gente vai fazer essa costura desse tecido que a gente está construindo através desse texto. Tal problema exige atenção. O tal é um pronome que aponta para trás. A gramática chama esse pronome de anafórico. Então, aqui a gente tem uma anáfora. O que a anáfora faz? Ela aponta para trás, ela dá esse passo para trás para a gente poder prosseguir. Então, o texto não é só progresso, o texto tem que regredir para progredir. A gente tem tal problema. A palavra problema, ela substitui a palavra narcotráfico, se liga diretamente a essa palavra. Você lembra que esses termos foram chamados na aula passada de hipônimo, que é o termo específico,
e hiperônimo, que é o termo geral. Então, a gente tem um nome particular e um nome geral fazendo uma relação coesiva aqui no texto. Essa estratégia de hipônimo e hiperônimo é uma estratégia bastante usual que você deve aplicar também ao seu texto, sobretudo aos parágrafos de desenvolvimento. Então, a gente tem a expressão tal problema, que é um elemento coesivo, retomou narcotráfico, que é o núcleo aqui do tópico frasal, e o texto agora tem condições de progredir. Regrediu e vai progredir. Exige atenção por quê? Quando você se utiliza dessa expressão, você avisa para o seu interlocutor que você vai apresentar para ele uma justificativa. Então, num texto, o aluno ou o redator, ele não deve simplesmente afirmar. Ele tem que afirmar e embasar, sustentar, comprovar essa afirmação que foi feita. E aqui a gente vai comprovar com uma justificativa e a gente alerta ao nosso interlocutor, que é o corretor da redação, que a gente vai apresentar uma justificativa agora. Com o porquê. Tal problema exige atenção porque, antes de mais nada, a expressão antes de mais nada, a gente vai marcar com esse sinal gráfico também bastante complexo, que a gente vai chamar de ondinha. No caso desse texto especificamente, a gente vai marcar com ondinha as expressões importantes. Já fica a referência para você que essas expressões importantes, depois a gente vai tentar utilizá-las no nosso parágrafo também, ao passo que a gente for fazendo o nosso exercício. Nesse caso, a expressão antes de mais nada, ela serve para organizar o texto, imprimir uma ordem. E essa ordem apresenta a noção de prioridade ou destaque. Nesse caso, o redator está avisando para o leitor experiente, que é o corretor da prova, que ele vai apontar uma justificativa que é, em ordem, a primeira, e que, por outro lado, ela é a mais importante. Nesse caso, a expressão antes de mais nada poderia ser substituída por outras expressões também. Por exemplo, a gente poderia usar principalmente, a gente poderia usar a expressão primordialmente, em especial, e a expressão sobretudo. Todas essas expressões são formais, seriam utilizáveis numa redação. A expressão principalmente, ou em primeiro lugar, ou primordialmente, são expressões bastante utilizadas já nas redações. A gente acredita que as expressões mais apropriadas, por serem um pouco mais raras e não tão formais assim, seriam as expressões em especial e sobretudo. Então, o aluno teria 3 opções para criar essa ordem e essa marcação de importância ao seu texto, ao apresentar justificativas. A primeira seria a expressão em especial, ou a expressão sobretudo. Sobretudo aqui escreve tudo junto. E antes de mais nada é uma outra expressão que foi escolhida pelo autor desse texto para marcar prioridade, destaque e ordem. Ou seja, a gente vai ter uma primeira justificativa e essa primeira justificativa é a mais importante. O problema apontado pelo autor, que é aquele que requer uma atenção governamental, está sendo descrito com o verbo fomenta. A expressão fomenta, ela significa gera, provoca, incentiva, estimula assaltos, sequestros, contrabando de armas. O autor desse texto resolveu fazer uma sequência com 3 elementos. Então, a gente tem o elemento número 1, assaltos, número 2, sequestros, número 3, contrabando de armas. Sempre que você fizer uma sequência, o ideal é você finalizar essa sequência. Primeiro você tem que pensar o seguinte: assaltos, sequestros, contrabando de armas são 3 elementos. Então você poderia usar 2 ou 3 elementos para fazer uma sequência.
e você precisa colocá-los em uma ordem. Para o leitor, essa ordem facilita a compreensão. A ordem, por exemplo, poderia ser cronológica, que não é o caso aqui, mas poderia ser cronológica. Num outro texto, falando de filosofia e a influência da filosofia no Ocidente, a gente poderia fazer uma sequência da seguinte maneira. Sócrates, Platão e Aristóteles foram filósofos que influenciaram todo o Ocidente. Nessa sequência, Sócrates, Platão e Aristóteles, eu tenho uma sequência cronológica. Porque Sócrates vem primeiro, Platão vem depois, é aluno de Sócrates, e Aristóteles vem depois, é aluno de Platão. Nesse caso, o autor resolveu fazer uma sequência daquilo que ele julga menos grave para o mais grave. Então, a gente tem assaltos, sequestros, provavelmente, na concepção desse autor, é mais grave do que assaltos, e contrabando de armas seria o mais grave. Você poderia perguntar assim, mas contrabando de armas é mais grave do que sequestro? Provavelmente sim, porque o contrabando de armas vai ser aquilo que vai gerar sequestros, que vão gerar também assaltos, assim por diante. Então, para a gente fazer uma sequência no nosso texto, a gente precisa ordenar essa sequência. Nesse caso, pode ser do menos grave para o mais grave, fazendo assim uma gradação, o texto vai se elevando. Pode ser uma gradação cronológica do mais antigo para o menos antigo, como a gente viu nos termos da filosofia com o exemplo dos filósofos. Eu trabalhei em presídios e conheci a história de vários dos meus alunos. Se você visse a ficha desses alunos, você ia reparar que os crimes pelos quais eles foram condenados são diversos, muito maiores do que essa sequência de 3 elementos. O que esse autor fez? Ele selecionou alguns crimes que estão associados aqui, aquilo que foi enumerado pelo Código Penal, que ele quis colocar nessa sequência. Eu estou querendo te dizer o seguinte, o autor poderia ter usado dezenas de expressões condizentes com o Código Penal para elencar aquilo que está ligado ao tráfico de drogas, ao narcotráfico. Só que ele não fez isso, ele selecionou. Texto é sempre assim, texto é seleção. Nunca você vai colocar no texto tudo o que você quer colocar. Na verdade, você vai escolher o melhor para aquele texto e vai colocar o melhor para aquele texto. Nesse caso, a maioria dos leitores e a maioria dos redatores terminaria o seu texto com expressões como etc., que significa, entre outras coisas, ou reticências, uma outra possibilidade, ou entre outros. Percebe? O texto ficaria assim, fomenta assaltos, sequestros, contrabando de armas, etc. Ou assalto, sequestro, contrabando de armas, reticências, ou entre outros. Essas expressões não são interessantes ou pertinentes para o nosso texto, ou adequadas para o nosso texto. Porque uma das possibilidades de correção dessa prova é a possibilidade do texto ser avaliado pela sua clareza. Nesse caso específico, a expressão etc., ou reticências, ou entre outros, não significa nada. É o seu leitor que vai ter que completar o seu texto. Isso você não pode deixar a cargo do leitor. É você que tem a responsabilidade como redator, e como bom redator, como redator experiente, como aluno do Cavalcante, você tem a responsabilidade de finalizar o seu próprio texto. Tem gente que ainda faz pior, coloca etc. e reticências, ou então coloca e etc. com reticências, que aí é para estragar o texto logo e tirar uma nota baixa. Isso não vai acontecer contigo. Como que você vai fazer? No nosso caso, a gente vai tentar criar uma expressão que finalize o nosso texto. Essa seria uma expressão, então, de síntese. A expressão de síntese aqui apresentada, que a gente vai fazer, ondinha, mais uma vez embaixo aí, lembrando que na nossa legenda, ondinha e expressões importantes. A expressão usada de síntese é a expressão ou seja. Se você quiser anotar aí na sua casa outras expressões que você poderia usar a expressão enfim, você poderia usar a expressão isto é,
você poderia usar a expressão em síntese ou em suma. As duas primeiras, enfim e isto é, são expressões um pouco menos formais, cabíveis numa prova de redação, mas um pouco menos formais. As mais formais seriam em síntese ou em suma. Como recomendação, a gente usaria em suma ou em síntese, ou seja, e deixaria as duas primeiras, então, de lado. Combinado? Vamos prosseguir? O texto faz assim, ó. Fomenta assaltos, sequestros, contrabandos de armas, ou seja, a síntese que vai ser apresentada pelo autor é amplia a violência. Esse autor cumpriu a parte dele do acordo, que ele dizer tudo que ele tem que dizer, e você vai compreender o texto dele pela síntese. Ou seja, ele colocou elementos que sintetizam essa ampliação da violência ligada ao tráfico de drogas ou ao narcotráfico como expressão inicial. Já deu um like aí? Já curtiu? Já compartilhou esse vídeo? Qualquer dúvida você pode colocar nos comentários também. Na medida do possível, a gente vai responder todos os comentários. Então, faz a sua participação aí, que vai ser bastante relevante. Agora a gente vai continuar o parágrafo da parte violência. Além disso, de acordo com o material aí que você recebeu em PDF. Então, o texto diz assim: além disso, essa expressão você aprendeu na semana passada, que essa expressão a gente marca então, né, com graminha. O além disso significa elemento coesivo. O que isso significa? O além disso, ele é um elemento coesivo intermediário, aditivo. Então, ele vem no meio. Ele é aditivo porque ele soma. Então, foi apresentada uma justificativa. A partir do além disso, outra justificativa será apresentada. E o além disso tem uma especificidade que seria bastante interessante que você marcasse aí no seu caderno, nos seus estudos. Seria o seguinte: a maioria dos alunos vai usar o além disso como uma expressão interparagrafal. O que isso significa? 90% dos textos do vestibular, essa estatística foi inventada por mim, 90% dos textos do vestibular vão usar o além disso como interparagrafal no início do segundo desenvolvimento. Então, o aluno faz um primeiro desenvolvimento, o aluno parte para o segundo desenvolvimento e ele não tem um elemento coesivo para utilizar e ele resolve utilizar o além disso. Como muita gente vai usar essa expressão como um interparagrafal, essa expressão se torna um clichê da prova. O ideal, então, seria que você não utilizasse essa expressão nesse momento de segundo desenvolvimento, sobretudo no início do segundo desenvolvimento. A gente vai usar essa expressão como intraparagrafal. Dentro do parágrafo, você percebe que ela vem no meio do parágrafo, como continuação daquilo que a gente estava fazendo. E essa expressão intraparagrafal, ela vai ser menos utilizada e, por isso, mais aplicada pelo curso de redação, pelo curso Cavalcante. Fica essa dica. A maioria dos alunos utiliza essa expressão como interparagrafal, conectando parágrafos. A gente usa como intraparagrafal, conectando períodos. Esse período, então, vai ser iniciado com a expressão além disso, que é uma expressão de soma, e outra justificativa será apresentada agora para o leitor. Que o narcotráfico preocupa as autoridades porque é cada vez mais comum o envolvimento de jovens de comunidades carentes em atividades ilícitas como forma de ascensão social. A segunda justificativa, então, apresentada é que torna-se cada vez mais comum o envolvimento de jovens de comunidades carentes em atividades ilícitas como ascensão social. Na cabeça do autor desse texto, há duas razões para que o governo se preocupe com o narcotráfico. A primeira e mais importante, aquela que a gente viu como primordial, como de destaque pela expressão antes de mais nada, é que o narcotráfico se relaciona a outras atividades criminosas. E a segunda justificativa é esse aliciamento de menores por conta de uma possibilidade de enriquecimento, segundo o autor desse texto. A partir desse momento,
o autor vai apresentar para a gente a conclusão do parágrafo de desenvolvimento. Então, o que você tem que ter em mente? Isso daqui não é uma conclusão do texto. Não é um parágrafo de conclusão. Não. Isso daqui é uma conclusão de um parágrafo de desenvolvimento. Então, a gente tem um período, uma letra maiúscula até um ponto, um período conclusivo. Tudo bem? Nesse período conclusivo, a gente vai ter de novo aquele sinal gráfico complexo, graminha, marcando o elemento coesivo conclusivo, nesse caso dessa maneira. Na aula passada, a gente viu um outro elemento que era o sendo assim. Esses elementos são equivalentes, todos eles marcam conclusão. Qual seria a vantagem do dessa maneira para o sendo assim? O dessa maneira é vantajoso porque a expressão sendo assim começa com um gerúndio. Está vendo esse NDO? O gerúndio é muito utilizado pelo falante da língua portuguesa no Brasil e ele vai se repetir numa redação de vestibular. Nesse texto, ele não aparece muitas vezes, aparece uma vez só. Isso nem seria considerado um erro gramatical, mas fica a dica para você, se você quiser evitar a repetição de gerúndios, chamada gramaticalmente de gerundismo, seria muito interessante que você reparasse esses gerúndios no seu texto e tentasse eliminá-los. Geralmente eles vão aparecer, mas se você eliminar a maioria deles, você vai fazer com que seu texto não apresente esse erro gramatical chamado gerundismo. Sendo assim, começa com gerúndio. Se você quisesse evitar o gerúndio, a expressão aqui mais apropriada poderia ser dessa maneira, vírgula. É interessante você memorizar também onde as vírgulas estão sendo colocadas nesse texto. Medidas eficazes referem-se não somente a reprimir o crime, mas também a criar estratégias de ressocialização. Uma expressão bastante interessante da gente notar nessa parte final é a expressão não somente, que você vai marcar, de novo, com ondinha, e a expressão mas também, que aqui está separada por vírgula. A vírgula aqui, gramaticalmente, é facultativa. Então, o aluno tem a opção de colocar ou de não colocar. O autor desse texto resolveu colocar. É recomendável colocar vírgula entre essas expressões paralelas, o não somente e o mas também. É interessante colocar vírgulas no meio dessa, ou colocar uma vírgula no meio dessa expressão, principalmente quando a expressão não somente for longa, que não é o caso. Então, a expressão é curtinha, não somente reprimir o crime. Essa vírgula aqui poderia não ter sido colocada. Ela é mais recomendável quando esse primeiro períodozinho aqui é mais longo e a gente coloca uma vírgulazinha no meio para poder separar do mas também. Então, não somente a reprimir o crime, mas também, se você puder ligar as duas expressões, seria legal, se possível, com um leve sorriso. A gente faz aqui, para ficar bem bonito. E você coloca um narizinho aí no meio para criar a expressão paralelismo. A gramática chama isso de paralelismo. Não somente, mas também são expressões paralelas. A vantagem do paralelismo é que você conduz a descrição do seu texto como se esse texto apresentasse uma razão lógica para ser construído. Sobretudo, parece que seu texto foi calculado antes de fazer. Isso é bastante interessante. A gente quer que seu texto seja realmente calculado antes de ser escrito, a gente espera que ele siga uma sequência lógica, mas ainda que isso não aconteça, e não é o apropriado é que isso aconteça, mas ainda que não aconteça, a expressão não somente, mas também, cria essa expectativa no leitor de que você está fazendo um texto realmente calculado, progressivo. Isso é importante. Sempre antes de escrever, calcular o texto, saber para onde o texto vai. Isso vai ser fundamental para você. Além da expressão não somente, mas também, a parte conclusiva, ela apresenta para a gente uma ideia de proposta de intervenção, uma ideia de solução. Se você reparar, o texto diz assim, dessa maneira, medidas eficazes referem-se. Essa expressão medidas eficazes sugere
que a gente está tentando fazer uma solução na parte final. O que você deve levar em consideração? Num parágrafo de desenvolvimento para o Enem, a proposta de intervenção no final de um desenvolvimento, ela não é muito bem-vinda. Por quê? A gente vai ter um parágrafo inteiro para fazer solução, um parágrafo inteiro para fazer proposta de intervenção, que vai ser o parágrafo da conclusão do texto. Então, seria interessante que aqui você se utilizasse de outra estratégia. Você poderia pensar na estratégia da aula anterior, que é da conexão lógica entre os argumentos apresentados. Você poderia fazer uma síntese também, ou uma crítica nessa parte final, e esses conteúdos a gente vai ver nas próximas aulas. Mas já fica a ressalva de que esse período final do texto, que é um período conclusivo, ele parece muito proposta de intervenção do Enem, e para a prova do Enem não seria cabível. O ideal seria guardar essa parte para o último parágrafo, que seria o parágrafo de conclusão do texto como um todo. Em síntese, para a gente usar a expressão que a gente aprendeu, o que eu gostaria que você guardasse na sua mente para as próximas aulas de desenvolvimento dessa estrutura de parágrafo padrão? O que a gente aprendeu até agora? A gente percebeu que um parágrafo de desenvolvimento, ele possui um tópico frasal. Esse tópico frasal, ele seria equivalente à tese do parágrafo ou equivalente à introdução do parágrafo. Depois do tópico frasal, a gente tem partes argumentativas. Então, aqui a gente viu um argumento 1, que seria da correlação do narcotráfico com outras atividades criminosas. Esse argumento 1 seria a primeira justificativa do texto. Depois a gente viu um argumento 2, como segunda justificativa, a possibilidade de aliciamento de menores para o narcotráfico. E a parte final, o último período desse parágrafo, seria uma parte final conclusiva. Se você perceber, o que está sendo apresentado nesse parágrafo é exatamente uma microestrutura de parágrafo que reflete a macroestrutura do texto como um todo. Essa que é a lógica do parágrafo padrão. Então, qual é a lógica do parágrafo padrão? A gente tem um período inicial, que seria introdução, a gente tem períodos argumentativos, que seriam desenvolvimentos, e a gente tem um período final, como um período conclusivo. É assim que a gente faz uma redação, não é? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Isso numa macroestrutura. No parágrafo específico de desenvolvimento, a gente tem introdução, que é o tópico frasal, argumento 1 equivalente a desenvolvimento 1, argumento 2 equivalente a desenvolvimento 2, conclusão equivalente à conclusão. Ou seja, uma macroestrutura refletida numa microestrutura idêntica à estrutura completa da redação. Vamos agora partir para o exercício número 1. A lógica do exercício número 1 deve ser mantida para o número 2, 3, assim por diante. Você pode acompanhar o exercício pela folhinha que você recebeu do curso de redação. Como que você faz o exercício número 1? Você deve primeiro repetir o tópico frasal. O tópico frasal diz que o voto eletrônico impede a fraude eleitoral. Você vai repetir esse tópico frasal no seu caderno. Depois, a gente vai ter que criar a mesma estrutura de justificativa. Então, você vai tentar apresentar uma primeira justificativa num argumento 1, depois uma segunda justificativa num argumento 2. E, a partir disso, um último período conclusivo. A grande dificuldade desse exercício está em fazer, primeiro, estabelecer as relações de justificativas. Você vai ter que seguir o tópico frasal. Isso é algo que a gente aprende aqui no curso de redação também. Então, a gente vai seguir o tema da prova. Se o tema da prova fala num sentido, ainda que você discorde daquele sentido, você deve seguir aquilo que foi afirmado pelo tema e proposta de redação. Nesse caso, o tópico frasal afirma que o voto eletrônico impede a fraude eleitoral. Ainda que você discorde, você tem o direito de discordar, mas no exercício você vai ter que seguir essa lógica. Você vai ter que buscar 2 argumentos que sustentem essa impossibilidade de fraude
do voto eletrônico por conta desse sistema. E a gente vai utilizar essa expressão, esse sistema, para fazer a parte coesiva aqui, inicial do segundo período. Aí poderia ser algo assim, depois do tópico frasal, esse sistema é eficaz. Esse sistema retoma o voto eletrônico expresso pelo tópico frasal. Você precisa marcar que vai apresentar uma justificativa, uma vez que esse sistema é eficaz, uma vez que apresenta a primeira justificativa. Ponto. Além disso, segunda justificativa que você vai apresentar e a parte conclusiva do texto. O segundo desafio desse texto vai ser evitar a repetição das expressões voto, já que ela já aparece no tópico frasal, voto eletrônico, e fraude também, que é uma expressão que provavelmente a tendência do aluno seria repetir essas expressões. O ideal é você fazer uma listinha de expressões aí que são sinônimas, ou hiperônimas, ou expressões nominais, que sejam substitutas aí para você usar durante o seu texto. O último desafio vai ser não criar uma conclusão que seja também uma proposta de intervenção. Fica o abraço aí para você, o estímulo para você continuar nesse curso aí com a gente, nessas próximas aulas aí de desenvolvimento. Espero que você pratique os exercícios, sobretudo, que você coloque isso em prática. Na verdade, a gente aprende a escrever escrevendo, se dedicando à escrita. Então, a hora é de perseverar, continuar. Até o próximo encontro. Valeu!